Como certamente vocês já sabem, a Segunda Guerra Mundial chegou ao fim com um acontecimento histórico e tecnológico notável. 2 bombas atômicas foram lançadas sobre o Japão. Essas armas representaram uma revolução. Elas aproveitaram o poder da energia nuclear para se tornarem milhões de vezes mais destrutivas do que qualquer outra coisa já vista. Essa conquista foi resultado de 3 anos de pesquisa altamente secreta, conhecida como o Projeto Manhattan. Entretanto, é possível que vocês não tenham conhecimento de que muito antes do início do Projeto Manhattan, a Alemanha nazista já havia iniciado o Projeto Urânio, explorando o potencial da energia nuclear. A ameaça de uma bomba atômica nas mãos dos nazistas era uma preocupação muito grande dos Estados Unidos. Quando os aliados invadiram o laboratório do Projeto Urânio em Haigerloch, em 1945, esperavam encontrar instalações de grande porte. Contudo, para a surpresa deles, o que encontraram foi apenas um pequeno reator de teste que não tinha alcançado o sucesso desejado. Como isso poderia ser possível? A Alemanha era líder mundial em ciência e tecnologia no início do século XX. O Projeto Urânio, no entanto, foi um fracasso. A tão temida bomba atômica nazista nunca chegou a existir. Isso levanta uma pergunta intrigante que persiste há mais de 78 anos e envolve uma figura de destaque na ciência. O líder do Projeto Urânio, vencedor do Prêmio Nobel e um dos pioneiros da física quântica, Werner Heisenberg. Sendo Heisenberg uma das mentes mais brilhantes da física, como ele não teria conhecimento para criar uma bomba atômica? Ou será que ele não tinha a intenção de fazê-lo? Vamos mergulhar na complexa questão da bomba atômica nazista. Esta história começa com a descoberta da fissão nuclear, 9 meses antes do início da Segunda Guerra Mundial. A descoberta da fissão nuclear veio após Otto Hahn e Fritz Strassmann observarem que o urânio, quando bombardeado por nêutrons, se transformava em um elemento diferente. Ao mostrarem isso a Lise Meitner, ela sugeriu que o núcleo instável do urânio estava se quebrando, sendo desestabilizado pela captura de nêutrons, fragmentando-o em núcleos mais leves. Isso é o que chamamos de fissão nuclear, uma reação que libera uma quantidade massiva de energia. E quando digo massiva, quero dizer centenas de milhões de vezes mais poderosa do que a energia liberada por reações químicas, como as que ocorrem nas moléculas de TNT. Após a divulgação desta descoberta em janeiro de 1939, cientistas em todo o mundo perceberam que essa energia nuclear não apenas abria as portas para uma nova fonte de energia, mas também para uma possível arma. Assim como uma única faísca em uma churrasqueira pode incendiar o restante do carvão, um único núcleo instável tinha o potencial de liberar nêutrons suficientes para desencadear a fissão de outros núcleos, liberando ainda mais nêutrons. E isso criaria uma reação em cadeia que, se não fosse controlada, liberaria energia de forma exponencial. Em poucas palavras, uma bomba. Portanto, não surpreende que quando a Segunda Guerra Mundial começou em setembro de 1939, o exército alemão demonstrou grande interesse pela ciência nuclear. O Escritório Alemão de Armamentos para Pesquisa Militar convocou um grupo de físicos que já se reuniam há vários meses com o propósito de explorar as possibilidades da física nuclear. Este grupo incluía físicos renomados como Walter Bothe, Hans Geiger, Max von Laue e Otto Hahn, um dos descobridores da fissão nuclear. Muitos deles não eram membros do Partido Nazista, estavam na verdade em busca de financiamento para pesquisas básicas. No entanto, esses cientistas acabaram trabalhando em projetos para o regime nazista. No início da guerra, Heisenberg desempenhou um papel fundamental como consultor principal. Werner Heisenberg era ariano, alemão e protestante. Ele era um aluno de destaque dos físicos Arnold Sommerfeld e Max Born, e já havia conquistado reconhecimento ao publicar seu princípio de indeterminação aos 26 anos, o que lhe valeu o Prêmio Nobel, entre outros avanços na física quântica. Além disso, ele era um professor na Universidade de Leipzig e um patriota dedicado. Ele era, sem dúvida, a escolha ideal para liderar o projeto. O plano inicial do Projeto Urânio, vale ressaltar que foi concebido vários anos antes do Projeto Manhattan, era construir uma máquina de urânio, ou seja, um reator nuclear. Eles trabalharam nisso ao longo de anos. Heisenberg estava ciente de que a construção de um reator nuclear
era possível se conseguissem obter uma quantidade suficiente de urânio enriquecido, também conhecida como massa crítica, e se pudessem diminuir a velocidade dos nêutrons emitidos pelo urânio. Isso se devia ao fato de que os nêutrons liberados após cada reação tinham velocidades tão altas que não podiam ser facilmente capturados pelos núcleos para induzir mais fissões nucleares. Era necessário um material conhecido como moderador nuclear para desacelerar esses nêutrons e permitir uma reação em cadeia eficaz. Heisenberg acreditava que o grafite e a água pesada, rica em deutério, seriam excelentes moderadores nucleares. Foi Bethe, um físico experiente em carbono, que investigou a viabilidade do uso do grafite. No entanto, por razões desconhecidas, Bethe concluiu que o grafite não era a escolha adequada como moderador. Esse foi um erro significativo, pois seu colega Szilard, nos Estados Unidos, havia estimado que o grafite era o material mais apropriado. De fato, o primeiro reator nuclear do mundo, conhecido como Chicago Pile 1, foi construído com grafite apenas 3 anos depois. No entanto, parece que Heisenberg não verificou os dados e optou pela água pesada, o que complicou consideravelmente as coisas. O grafite era facilmente acessível, enquanto a obtenção de água pesada envolvia um processo químico caro e demorado. Isso resultou em atrasos de quase 2 anos. Além disso, houve outros erros notáveis. Heisenberg recusou uma oferta de Albert Speer para construir um ciclotron. Não colaborou com outros físicos para compartilhar urânio quando estava escasso e não implementou barras de controle nos reatores experimentais. Dentre outros erros. No início de 1942, com a economia de guerra esticada ao máximo, Hitler ordenou que os recursos fossem concentrados apenas em projetos de armamentos que pudessem gerar resultados rapidamente. Heisenberg explicou ao ministro de armamento que era possível construir uma bomba atômica do tamanho de uma bola de futebol, capaz de destruir uma cidade inteira. No entanto, para desânimo dos líderes, ele acrescentou que isso levaria muito tempo e não era viável com a tecnologia disponível na época. O exército, já cansado de atrasos, perdeu o interesse na bomba atômica e o programa nuclear passou a ser um projeto civil secundário. Enquanto isso, do outro lado do Atlântico, os americanos estavam dando início ao projeto Manhattan. No entanto, nem mesmo o reator de Heisenberg, que teoricamente seria mais fácil de construir, teve um início bem-sucedido. Em 1944, os cientistas alemães reconheceram que Bethe estava equivocado e construíram outro reator em 1945, utilizando água pesada e, desta vez, grafite. Contudo, isso já era tarde demais. As instalações foram invadidas pelos Estados Unidos e 1 mês depois Hitler tirou sua própria vida em seu bunker. Quando se olha para essa situação, parece que, independentemente do número de prêmios Nobel na sala, Heisenberg e sua equipe haviam cometido erros ao longo de vários anos. Essa impressão foi fortalecida pela Operação Epsilon, que envolveu a detenção e o confinamento dos 10 membros mais importantes do projeto Urânio em uma casa de campo próxima à Inglaterra, conhecida como Farm Hall. O objetivo era determinar o quão perto eles haviam chegado de desenvolver suas próprias armas nucleares, pois, naturalmente, estavam sendo monitorados por microfones ocultos. Surpreendentemente, mais de um deles compartilhou informações. No entanto, o momento mais notável foi a reação dos prisioneiros ao ouvirem pelo rádio que os Estados Unidos haviam lançado uma bomba atômica sobre Hiroshima. Os cientistas ficaram incrédulos. Heisenberg não acreditava que a bomba fosse verdadeiramente nuclear. Ele afirmou que não era possível que os americanos tivessem obtido as 2 toneladas de urânio enriquecido necessárias para produzi-la. No entanto, esse número estava muito errado. A bomba Little Boy, que foi lançada em Hiroshima, continha apenas 64 quilos de urânio enriquecido. Essas informações alimentaram a teoria de que a bomba atômica nazista nunca existiu devido à incompetência dos cientistas alemães e à falta de compreensão de Heisenberg sobre como calcular a massa crítica necessária para a bomba. Os americanos viam os nazistas como tolos. Entretanto, poucos segundos depois, a conversa tomou outro rumo. A informação sobre as 2 toneladas surpreendeu Otto Hahn, que estava presente, e ele questionou Heisenberg sobre a discrepância entre os 50 quilogramas que Heisenberg havia mencionado na Alemanha e as 2 toneladas agora citadas. Heisenberg respondeu evasivamente
indicando que preferia não se comprometer e mudou de assunto. 9 dias após o evento, Heisenberg surpreendeu seus colegas confinados com uma explicação detalhada de como os americanos poderiam ter construído a bomba. Seus cálculos eram surpreendentemente precisos. Isso levantou a questão de se ele teria sido capaz de desenvolver a teoria para desenvolver uma bomba atômica, caso desejasse fazê-lo. Quanto às 2 toneladas, será que Heisenberg estava apenas despistando, suspeitando que estava sendo gravado? Existem mais indícios nessa direção. Documentos e relatórios da época sugerem que os físicos do projeto Urânio nunca demonstraram um grande interesse na física das bombas. Em uma análise recente dos relatórios apresentados por Heisenberg ao exército, pesquisadores acreditam que fica evidente que Heisenberg não aplicou seus conhecimentos para avançar além dos reatores nucleares e trabalhar em armamentos nucleares. Sua falta de ação não incentivou os militares alemães a acelerar as pesquisas. A aparente falta de ação de Heisenberg, que alguns autores argumentam, pode ser explicada pela chamada tese branca, que diz não se tratar de incompetência por parte de Heisenberg, mas sim de uma atuação deliberadamente ineficiente. Diante do horror de sua invenção potencialmente causando milhões de mortes, ele teria sabotado o projeto, atrasando seu progresso e atrapalhando os planos malévolos de Hitler. De fato, décadas mais tarde, Heisenberg afirmou que sua intenção era prolongar ao máximo o projeto para evitar ter que enfrentar o dilema de criar uma bomba. Ele chegou ao ponto de afirmar que ele e outros colegas manipularam dados matemáticos para impedir que Hitler obtivesse uma bomba. Entretanto, para muitos, essa explicação é insuficiente. Seria ele um herói? Ou estaria tentando melhorar sua imagem após o surgimento dos horrores do nazismo? A verdade é que más decisões e interesses evasivos são ingredientes ideais para teorias de conspiração intrigantes. Mas será que foi realmente assim? Ou pode haver outra explicação? Aqui a tese cinza entra em cena. Heisenberg não sabotou o programa, mas também não estava genuinamente interessado em desenvolver a bomba. Sua falta de entusiasmo prejudicou o progresso do projeto. Porém, não foi uma luta em prol da justiça contra o mal nazista. Ele não era nem um herói, nem um vilão incompetente. Ele deve ser entendido em seu contexto. Nenhum dos cientistas em Farm Hall era um nazista convicto, mas todos fizeram concessões ao Terceiro Reich. Eles não se comprometeram entusiasticamente com a construção de armas nucleares para Hitler, nem resistiram ativamente a ele. Eles estavam mais preocupados em proteger suas próprias vidas. Eles navegaram na ambiguidade característica da época, talvez pensando em como garantir seu futuro profissional na Alemanha, independentemente do resultado da guerra. Outro fator que contribui para a tese cinza é que, a partir de 1940, Heisenberg perdeu o interesse prático nos reatores. Ele ainda participava de reuniões, mas seu envolvimento em questões práticas era mínimo. Sua atenção estava voltada para questões fundamentais da física, que o cativavam muito mais. Seu amigo e colega Carl Friedrich von Weizsäcker teve uma trajetória semelhante. Na verdade, a maior parte da pesquisa do projeto Urânio foi realizada por 2 estudantes de Weizsäcker, que estavam mais comprometidos com o projeto. Compreender a posição política de Heisenberg poderia esclarecer o debate, mas essa questão é igualmente complexa. Heisenberg foi atacado pelos fanáticos da Deutsche Physik por ser amigo de judeus e por apoiar a teoria da relatividade e a física quântica. Ele enfrentou esses ataques e se recusou a participar de manifestações nazistas. Stark chegou a chamá-lo de judeu branco e sugeriu que ele deveria estar em um campo de concentração. Enfrentando crescentes ataques, Heisenberg buscou o apoio de líderes políticos. Ele até recorreu ao favor de sua mãe, que era amiga da mãe de Heinrich Himmler, um dos principais líderes do partido nazista, para amenizar a situação e limpar seu nome. Apesar de tudo isso, Heisenberg optou por permanecer na Alemanha. Segundo ele, isso se devia à sua profunda crença em seu país e à sua dedicação à ciência de sua pátria. Então seria Heisenberg um vilão ou um herói? Receio que apenas ele soubesse responder essa pergunta. No entanto, o importante é lembrar que, independentemente de sua ação de suposta sabotagem, ela foi apenas uma das muitas peças em um complexo quebra-cabeça histórico. Ao compararmos os programas nucleares dos 2 países,
Começamos a entender por que os Estados Unidos conseguiram desenvolver a bomba atômica primeiro. Na Alemanha, tínhamos líderes científicos com pouca participação, investimento financeiro limitado e apenas algumas centenas de pessoas trabalhando no projeto. Nos Estados Unidos, havia líderes altamente envolvidos, financiamento substancial e uma equipe que contava com mais de 120 mil pessoas. É possível que tenhamos atribuído muita importância ao papel de um único indivíduo neste contexto. No entanto, é difícil não se questionar sobre o seguinte: se a Alemanha tivesse direcionado uma pequena parte dos recursos destinados a projetos de foguetes, com total envolvimento de seus cientistas, cooperação eficaz e decisões acertadas, Hitler poderia ter tido várias bombas de plutônio em um prazo semelhante ao dos Estados Unidos. Isso teria alterado irrevogavelmente a história. Deixo vocês com essa reflexão. Bom, esperamos que este vídeo tenha sido útil para você. Se você tem algo para acrescentar ou alguma sugestão de vídeo, por favor, compartilhe conosco na seção de comentários. Curta e compartilhe o vídeo. Se inscreva e nos siga nas nossas redes sociais, cujos links estão na descrição abaixo. E lembre-se, o conhecimento é um investimento com lucros inesgotáveis.